Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós conversamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, onde nós também encontramos louvores, mensagens de esperança. E hoje eu quero conversar contigo sobre um texto, uma história que está lá em Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, no capítulo 32. A partir do verso 1, nós podemos ler o seguinte: O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venham e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhes ordenei fazer, e fizeram um ídolo em forma de bezerro de ouro, e curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: Eis aí, Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Deixa eu só ajustar aqui. Uma história muito conhecida no meio cristão, uma história muito familiar a cada um de nós. Vale nós ressaltarmos o contexto na qual isso está acontecendo. O povo estava no meio da sua peregrinação no deserto e Moisés mais uma vez havia subido ao monte para se encontrar com o Senhor. Já fazia alguns dias que ele estava ali. Haja vista, eu quero sempre te lembrar e ressaltar, existe algo muito determinante para a história de Israel, que é o capítulo 19 e o capítulo 20 de Êxodo, na qual Deus os convida a fazer parte e a se tornarem uma nação de sacerdotes. Portanto, o sacerdócio ali apresentado, o sacerdócio levítico, ele só se inicia, ele só se desenvolve porque o povo recusou este convite. O povo teve medo deste convite. Então o povo estava ao redor do Monte Sinai, onde, por exemplo, todo o livro de Levítico acontece. O povo estava ao pé do monte, esperando o sinal de Deus, e quando eles começaram a ouvir o monte fumegante, quando eles começaram a ouvir o monte tremendo, os trovões, os raios, os relâmpagos, eles ficaram com medo e disseram assim: Moisés, vai você no seu lugar, porque se a gente for, a gente vai morrer. Passado algum tempo, todos os 10 mandamentos ali foram dados, e Moisés iria passar mais um tempo ali na presença de Deus. Eu não sei se... Corta. E Moisés passou todo esse tempo lá. Durante todo esse tempo, Deus foi dando para ele as instruções de como deveria acontecer, de como deveria ser o tabernáculo. Deus queria, ainda assim, mesmo diante do medo do povo, Deus queria habitar no meio do povo, e ele instrui detalhadamente a construção do tabernáculo. Então Moisés havia passado do capítulo 19 até o capítulo 32 no monte. Então ele havia passado ali alguns dias, cerca de 40 dias mais ou menos. E aí o povo chega para Arão e fala: Olha, a gente não sabe o que aconteceu com Moisés, a gente não sabe se ele vai voltar, a gente precisa de um ídolo. E sabe, muitas das vezes, o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, se a gente não vigia, ele pode encontrar outras formas de adoração. A postura do povo, muitas das vezes, representa a nossa postura, que não é verbalizada, mas nós, ao termos um mínimo de silêncio de Deus, o mínimo afastamento de Deus, a gente começa a procurar para nós outros ídolos. Ou quando nós depositamos somente a expectativa
de uma vida espiritual somente em um líder, somente em uma pessoa, em um tutor ou no famoso pai espiritual, que está muito alto, né, que não tem nada a ver com aquilo que as escrituras nos apontam ou nos ensinam, a gente automaticamente já começa a procurar outras formas de adoração, sem muitas das vezes que a gente perceba. Muitas das vezes essa forma de adoração, esse outro ídolo, é às vezes até o nosso próprio intelecto, a nossa própria carne. A nossa conta bancária, os nossos afazeres, a nossa atividade, a nossa carreira. Existem inúmeras formas de ídolo. E Arão prontamente respondeu: tirem os seus brincos, as suas mulheres, tragam todos para mim. Ou seja, ainda que houve renúncia para que fosse feito, já houve sacrifício para que fosse feito um novo ídolo. E esse é o problema dos ídolos. Nunca é suficiente. Um ídolo sempre vai te exigir mais. Se o dinheiro é o seu ídolo, você sempre vai querer mais. Se a pornografia é o seu ídolo, sempre vai pedir mais. Vídeos cada vez mais intensos, com violência cada vez mais profunda, com relação ao dinheiro, cada vez mais trabalho, cada vez você vai ficar menos criterioso para novas oportunidades, porque tudo é sobre dinheiro. E é aquilo que era lícito começa a se tornar cada vez mais ilícito. Se o seu ídolo é a carreira, nunca vai estar satisfeito, nenhum cargo vai te satisfazer plenamente, sempre irá te exigir mais. Se o ministério é o seu ídolo, nunca vai estar suficiente. Sempre você vai ter que fazer novas programações, novos projetos, novas séries. Se você deposita a sua expectativa de satisfação em um ídolo, e se esse ídolo é o ídolo ministerial, você sempre vai buscar mais. Muitos se utilizam de textos nas escrituras sobre brincos, sobre joias, para fortalecer ou impor uma determinada cultura sobre os seus liderados, sobre as suas ovelhas, dizendo sobre usos e costumes, mas não é disso que a Bíblia está falando. Os adornos das Escrituras, eles são um pano de fundo para o estado do coração. É possível que a pessoa, o homem ou a mulher, não tenha adorno exterior nenhum e o seu coração ainda assim esteja completamente corrompido. Este é outro adendo que vale a pena nós fazermos. E o texto vai continuar: todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram a Adão. Ele os recebeu, os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com ferramenta própria. E esse texto, o verso 4, mais especificamente essa frase dentro do texto, que modelou com ferramenta própria, é o cerne do nosso devocional de hoje. Porque muitas das vezes temos adorado pessoas, coisas, situações, ídolos feitos com as nossas próprias ferramentas. O Senhor, quando instrui tanto a Josué quanto a Moisés sobre a construção de um altar feito de pedra, o Senhor deixa claro: olha, essas pedras elas devem ser brutas, elas não devem ser modificadas com ferramentas humanas. A gente já teve até um devocional falando só sobre isso. Não lembro se era um devocional, um podcast, mas está aí no nosso canal. Porque o Senhor prezava que nada que fosse oferecido fosse de ferramenta própria. Eles não tinham controle sobre como carneirinho iria nascer para poder sacrificar. Eles dependiam do Senhor. O maná que eles receberam para comer, eles dependiam do Senhor. Nada era feito de ferramenta própria. A coluna de fogo que os protegia durante a noite e a nuvem que os protegia durante o dia era obra do Senhor. A travessia pelo Mar Vermelho era obra do Senhor. Isso nos ensina muito para nós. Quando a gente confunde a adoração, que é somente para o Senhor, e começa a utilizar na adoração ferramentas próprias, nós estamos adorando bezerros, achando que estamos adorando o Senhor. Quando somos muito dependentes dos nossos próprios métodos, estratégias, ideias,
quando a gente busca com todo empenho, com todo esforço, novos meios, sem consultar ao Senhor, sem depositar a nossa dependência no Senhor, estamos fazendo bezelos de ouro, achando que estamos adorando a Deus. O mais interessante é isso, porque depois, no verso 5, Arão diz assim: Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Ou seja, mesmo sem a presença de Moisés, eles ainda continuavam terceirizando a adoração. Então eles tiveram um convite para adorar ao Senhor face a face, para ter o mesmo nível de intimidade que Moisés tinha. Sabe qual era o nível de intimidade de Moisés? O próprio Senhor nos diz. O Senhor nos disse que conversava com Moisés como conversa com um amigo. Este era o nível de intimidade que o Senhor queria ofertar ao povo. Mas o povo não só rejeitou, como foi colocando terceiros. E nós fazemos isso muitas das vezes também. Por mais belo que seja o nosso ajuntamento, ou de sábado, ou de domingo, nada substitui o sacerdócio pessoal, individual. Nada substitui. Por mais maravilhoso que tenha sido a sala de oração, o culto, a conferência, poderoso, o Senhor te tocou, maravilha, glória a Deus. Agora, o seu maior desafio é, no dia seguinte, no seu quarto, sem banda, sem música, sem fumaça, sem luz, continuar queimando. Se você só depender dos ajuntamentos para ter algum tipo de vida espiritual, você vai morrer de fome. Você vai ficar desnutrido espiritualmente. O convite a nós sermos profundos nas escrituras, no conhecimento da palavra, ele não é só para o pastor. Ele é para cada crente. Tem muito crente por aí, dito crente, que terceiriza a sua responsabilidade espiritual, terceiriza a responsabilidade espiritual até da sua família. Pro kids, pra escolinha, pros professores. E o desejo do Senhor é ter um relacionamento com cada um de nós. A responsabilidade do sacerdote não é produzir o fogo, mas é manter o fogo aceso. O fogo, quem dá é o Senhor. Muitas das vezes a gente está preocupado em produzir o fogo. Então a gente se tornou especialista em excelência. A gente sabe como produzir um culto. A gente sabe como fazer um culto barulhento. E a gente se tornou tão especialista nisso que Jesus pode vir ou não, o Espírito Santo pode estar ali ou não, e a gente nem vai perceber. Que haja arrependimento na nossa igreja. Que haja arrependimento entre nós por nós lidarmos com a noiva de Cristo sem Cristo. Isso é uma espécie de adultério espiritual. A gente está olhando muito para a noiva, a gente quer agradar a noiva a todo custo e o noivo está do lado de fora. Cuidado, a noiva é dele. A noiva é do Senhor. Para de mexer com a mulher dos outros. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão ou de paz. O povo se sentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à paz. Olha como terminou aquela adoração. Dita para o Senhor, houve até sacrifício, houve entrega de joias, houve renúncia, mas eles adoraram a própria ideia de Deus. Que Deus você tem adorado? Será que o Deus verdadeiro ou a sua própria ideia de quem Deus é? Chegou a hora da gente trocar o eu acho por estar escrito. Da gente estar tão fundamentado na palavra que o único Deus a quem a gente consiga adorar seja o Deus verdadeiro, não a nossa própria ideia de quem Ele é. Quando nós adoramos a nossa própria ideia de quem Ele é, a gente pode cair em dois extremos. Ou um Deus tão próximo assim que eu trato de qualquer jeito. Um paizinho que sempre passa a mão na nossa cabeça. Ou um Deus distante, furioso,
aonde eu me cerco de religiosidade com medo de ir para o inferno. E nenhum desses dois espectros são coerentes com aquilo que a Escritura apresenta. Um Deus amoroso e justo, onde o amor e a justiça eles se envolvem, são parte de um único caráter. Muitas das vezes a gente sobe no palco, eu falo agora com os músicos, a gente sobe no palco e nós estamos ali adorando qualquer coisa, menos Cristo. A gente sobe no palco cantando sobre Deus, tocando sobre Deus, mas o que a gente quer realmente é que nos admirem. A gente quer ser o herói. E o altar que é construído ali não é para Deus. É para você. O que você adora é a adoração e não o adorar. Bezerros. Que haja arrependimento em nosso meio. Que possamos nos arrepender de uma falsa adoração, dos bezerros de ouro que temos construído, que temos fundido com ferramenta própria. Que possamos jogar fora cada ferramenta própria e depender somente. Observe que até para adorar ao Senhor dependemos dele. O cordeirinho sem mancha dependia dele, o maná dependia dele, as pedras brutas dependiam dele. Possamos depender do Senhor para poder adorá-lo. E quem está conosco, nos ajudando, o melhor líder de adoração de todos os tempos é o Espírito Santo. O nome da presença de Deus é Espírito Santo. Possamos honrá-lo. Que os nossos cultos possam entronizá-lo. Que os nossos cultos não possam acontecer. Que a nossa vida espiritual não aconteça sem o Espírito. Porque qualquer coisa sem o Espírito é bezerro. Espero que você tenha sido abençoado. Convido você, se você foi impactado por essa palavra, você compartilhar, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque ajuda muito para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Você sabe disso. Eu te vejo no nosso próximo conteúdo.